Olá, gente, tudo bom? Sejam bem-vindos ao podcast chamado Mulheres do Reino, esse podcast muito especial, em que eu vou estar trazendo aqui várias mulheres para falar sobre vários âmbitos da mulher. Eu sou a doutora Raiza Ellen, médica, oftalmologista, mas hoje não estou aqui como médica, estou aqui como uma mulher de Deus, uma mulher que vai estar aqui conversando com outra mulher para trazer várias informações para você, mulher. E hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, uma amiga, uma mulher de Deus, a nossa querida amiga psicóloga, a doutora Jalila Bastos. É uma mulher cheia de Deus, gente, que ela vai contar um pouquinho aqui da história dela, do testemunho dela, falar um pouquinho sobre a área dela, porque hoje, mulheres, muitas mulheres, vivemos, né, com várias funções, né, na casa, como esposa, como mulher, como filha, e às vezes temos tantas coisas que parecemos não dar conta de tudo. Mas por dentro, às vezes, nós nos sentimos muito cansadas, muito ansiosas e, às vezes, muito vazias, né? E até lutando contra pensamentos muito escuros, né? Hoje nós iremos falar sobre vários transtornos que acontecem na mulher, sobre a depressão, sobre o burnout. E eu acho que vai ser um podcast muito interessante que a gente vai ajudar, em nome de Jesus, muitas mulheres que precisam escutar essa palavra de Deus, de uma mulher aqui de Deus, Jalila. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, eu que agradeço por estar aqui, por ter sido convidada, né, a somar nesse trabalho, nesse projeto, né, que é direcionado por Deus para estar ajudando aí várias mulheres. Perfeito, então seja muito bem-vindo, Jalila. E antes de a gente começar um pouquinho de falar sobre os principais problemas que acontecem na mulher, eu queria que você se apresentasse. Quem é a doutora Jalila Bastos, para a gente conhecer? Eu já conheço, é uma mulher de Deus, mas se apresente para as pessoas que estão aqui, para as mulheres que estão assistindo, conhecer um pouquinho mais da sua história. Então, meu nome é Jalila, sou psicóloga formada desde 2006, sou cristã, já tenho aí uns longos anos, também uns 20 anos por aí, e aí eu tenho muitos testemunhos durante esse tempo. Amém. Na minha vida. Não era nem para eu estar aqui, já começo dizendo que não era nem para eu estar aqui viva, já era para eu ter morrido há muito tempo. Vamos botar aí uns 7, 8 anos atrás, já era para eu estar morta, mas Deus não deixou, porque Ele tem um propósito na minha vida e que esse propósito ele vinha repercutir na vida de outras pessoas também, né? Que Deus nos coloca para sermos testemunhas dele, viva, para mostrar que Ele tem poder sobre a vida das pessoas. Pessoas com depressão, eu já tive depressão. Pessoas com ansiedade, eu já tive ansiedade. Pessoas com querer se suicidar, eu já quis me suicidar também, mesmo sendo psicóloga, mas Deus ele esteve comigo a cada momento, me sustentando, me mostrando que eu valia muito mais do que tudo isso, muito mais do que um suicídio, do que uma depressão, do que uma ansiedade. A nossa vida é muito valiosa para Deus. É verdade, né? Nós somos filhas de Deus, né? Essa é a nossa principal identidade, né? Exatamente. E aproveitando o que você falou, falando um pouquinho de identidade, o que você acha que hoje em dia, o que é uma mulher na perspectiva de Deus? Qual é o verdadeiro papel da mulher na sociedade, né? Nós temos várias funções. Como é que você poderia dizer quem é uma mulher em Cristo, Jalila? Assim? Na verdade, a mulher, né, a expectativa de Deus, ela é criada com dignidade, com valor e com propósito, né? Nenhuma de nós estamos aqui por acaso. Nós não nascemos por acaso. Deus já sabia que nós iríamos existir desde o ventre da barriga das nossas mães, né? Então, Ele sabe o que cada mulher tem o seu papel aqui. Qual é o papel de cada mulher aqui? Né? Só que, às vezes, a gente se sente muito sobrecarregada. Sim. Né? Com os afazeres do dia a dia, do trabalho, de família, às vezes da igreja. Né? Nós nos sobrecarregamos muito, mas Deus ele fala na palavra dele que nós somos auxiliadoras. Né? Nós não somos qualquer uma, nós somos auxiliadoras, nós somos companheiras. Então, nós estamos ali com um propósito também. Nós não estamos aqui do nada, nós temos um propósito também. Né? E a gente tem uma capacidade, né, nós mulheres, muito grande de liderar, né, de gerar. E às vezes perdemos até esse valor. Né? Com o tempo a gente acha que nós não somos nada, mas nós temos um potencial muito grande. Nós não, às vezes não sabemos como fazer esse potencial realmente em Deus acontecer. Perfeito. Jalila, você falou uma coisa assim que eu lembro, inclusive hoje aqui na clínica, a gente sempre faz devocional, e aí eu falei exatamente sobre isso, que Jesus, Deus, ele usa a nossa fraqueza
para ser uma grande força, porque a graça do Senhor nos basta. E você começou falando do seu testemunho, né? Que a sua fraqueza hoje em dia é uma grande força, né? Que você passou por vários problemas e que hoje, em nome de Jesus, você ajuda muitas pessoas, né? Conta um pouquinho da tua história, assim, como foi, o que você passou, o que você pode dar aqui de orientação para as mulheres que estão aqui nos escutando um pouquinho. Então, eu passei numa situação, na faculdade nós estudamos muita teoria, né? E muita coisa eu coloquei em prática foi aqui, depois que eu me formei. Eu tive um casamento em que o meu ex-marido, ele era dependente químico, né? Ele tinha parado, aí ele voltou. Então ele ia e voltava, e eu pensava, meu Deus, eu aprendi isso na faculdade, mas eu jamais pensava que eu iria passar por isso na vida real. Né? Uma pessoa perto de mim, muito próxima a mim, haver uma drogadição sobre ela, né? E aquela história, santo de casa não faz milagre. Sim. Eu sou psicóloga, mas eu não conseguiria, talvez, fazê-lo reconhecer aquilo que um profissional de fora pudesse fazer realmente, porque eu era esposa. Sim. Né? E aí, durante essas situações, foram vários anos de muitas lutas, anos em que realmente assim eu me jogava no chão e dizia, Deus me leva, porque eu não quero mais viver. Eu não aguento mais viver, eu não aguento mais passar por essa situação. E a pessoa, quando ela convive com uma pessoa em drogadição, ela acaba tendo transtornos que a pessoa com drogas, usuária de drogas, tem. Né? Pelo fato de já conviver muito, né? Então foi durante esse tempo que eu sofri de ansiedade, sofri de depressão, tive transtorno de pânico, mania de perseguição, porque tudo isso ele tinha. Sim. Então eu fui acabando pegando a rebordose junto com ele. Né? Pegando os comportamentos, nocivos, dele também, e isso acontece, isso é normal acontecer. E aí é o chamado codependente. As pessoas que, os familiares que estão próximos daquele usuário, que são os codependentes, acabam sendo dependentes da pessoa, do comportamento da pessoa. Então foi um tempo assim muito ruim para mim. Foi durante quanto tempo assim, Jalila? Uns 3 anos. Ele começou a usar em 2014 e aí ele recorreu ao suicídio em 2017. Então, tudo iniciou no finalzinho de 2014. Vocês chegaram a procurar ajuda, psicólogo, psiquiatra? Várias. Ele pastor? Muitas. Assim, tenho referências de pessoas aqui em São Luís que me ajudou ele muito, mas é aquela história, não dependia de mim. Sim. Só dependia exclusivamente dele. Né? Então, algumas vezes ele tentou sair, mas ele não conseguia. E ele chegou aí para comunidades terapêuticas também, né? Que lá é muito bem trabalhada a questão espiritual. Sim. Mas ele estava muito tomado pela drogadição. Então, ele não conseguia sair daquele caminho. Era um ciclo que ele não conseguia romper. Ele vivia naquele ciclo todo o tempo. E aí, durante todo esse tempo, eu inclusive quis me matar nessa época. Eu peguei meu carro, levei para a avenida e falei ali, Deus, é agora, eu não aguento mais. E aí eu acelerei para poder o carro cair dali de cima, lá na Litoranha embaixo. E foi quando Deus não deixou. Eu acelerei, mas o carro não foi. Gente, é de Deus mesmo. Deus é maravilhoso, né? Deus não deixou. E aí freou o carro. E aí foi quando eu fiquei em mim e eu vi, Deus, não é o momento. Me perdoa mesmo, por isso, rapaz, é assim, no auge do desespero, a gente pensa em fazer tanta coisa, pensando que vai resolver, e na verdade não vai resolver. Ali foi uma experiência com Deus, né, Juliana? Tu teve uma experiência com Deus, Jesus. Muito grande. E aí, nisso, várias vezes eu ficava em casa, eu me jogava no chão e dizia, Deus me leva, eu não aguento mais essa vida, eu não aguento mais viver essa situação e nem vê-lo nessa situação. Né? E aí ele se suicidou em 2017. E aí foi um tempo em que eu poderia ter reclamado, ter murmurado para Deus, que foi um tempo muito mais difícil para mim, esse tempo do luto. E em nenhum momento eu briguei com Deus. Eu poderia. Eu poderia. Deus que às vezes muitas pessoas pensam nesse momento. Exatamente. Né? Deus deixou meu ex-marido, deixou meu marido na época falecer. Deus, mas por quê? Por quê? Por quê? E uma vez ele chegou a me falar, não pergunte o porquê, pergunte o propósito disso. O propósito, E aí ele passou 1 ano calado comigo. E eu perguntando, Deus, qual o propósito disso?
E ele calado 1 ano. Até que 1 ano depois, eu estava numa igreja, numa vigília de madrugada. E aí ele respondeu para mim. Nesse dia, nessa madrugada, nunca esqueço. Parece que foi ontem que aconteceu. E ele falou para mim: eu te deixei passar por toda essa situação, para que você possa ajudar pessoas, mulheres que passam pela mesma situação. Amém. Foi exatamente essa frase que ele me disse. Eu Amém. lembro como se fosse ontem isso aí. Glória a Deus. E aí eu fui entender o porquê de tudo isso, o propósito de tudo isso. Foi para realmente fortalecer. Houve perdas? Houve. Mas existe um fortalecimento aí. E só quem passa pela situação, pela dor, sabe exatamente o que passou para poder ajudar outras pessoas. O testemunho é verdadeiro, né? Exatamente. Você passou por aquilo, né? Exatamente. E aí, depois disso, eu estou fazendo exatamente o que Deus tem falado, né? E aí você falou uma coisa interessante, né, Janila? Que foi numa vigília que Jesus falou com você. E aqui, no mesmo momento aqui, me vem à cabeça, assim, como é importante a gente estar nos ambientes certos, né? Lugares certos, para a gente poder estar sensível à voz de Deus. E você estava numa vigília, né? Pedindo em oração, e Jesus respondeu nesse momento, né? A importância dos ambientes certos também. Uhum. E até para tratar muitos problemas, né? Depressão, ansiedade, tá num ambiente, assim... Fala um pouquinho essa questão da ambiência, assim. Nós precisamos ter as pessoas certas, estar nos lugares certos para fazer as coisas certas. Porque às vezes nós queremos até fazer as coisas certas, mas não tem pessoas certas ao nosso lado para nos ajudar. Sim. Então acabam nos levando para outro lado. Exatamente. E acaba nos tirando daquele propósito. Então, hoje eu falo que eu estou muito seletiva com relação a isso aí. Não é qualquer pessoa que entra na minha casa. Não é qualquer pessoa que está no meu ambiente junto comigo, não é qualquer pessoa que trabalha ali junto comigo, porque isso conta muito, conta demais. Deus fala, né, na Bíblia que amigos mais chegados que irmãos. Então nós temos que realmente selecionar, porque nem todo mundo que está no nosso lado está ao nosso lado. Ao nosso lado, é verdade. Verdade, perfeito, Jalila. Fala um pouquinho agora, Jalila, sobre a sua experiência como psicóloga cristã. Qual é a maior crise de identidade que você observa nas mulheres hoje? Qual é o maior problema psicológico que hoje a mulher brasileira enfrenta? Eu acho que é mais a questão do que realmente elas são para o que elas precisam ser. Porque às vezes nós queremos ser uma pessoa, mas a sociedade quer que ela seja uma outra pessoa. Sim. E com isso gera cobrança, gera aquela pressão. E a pessoa, às vezes, não consegue ser ela mesma. Uma crise de identidade, né? Exatamente. Acaba sendo aquilo que ela quer que a sociedade seja. E ela esquece dela. Ela esquece de quem ela é. Sim. Ela esquece da identidade dela. E, às vezes, ela pode esquecer até do que ela gosta. Eu faço muito essa pergunta para algumas pessoas, alguns pacientes. O que você gosta de fazer? Eu gosto disso. O que você não gosta de fazer? Eu não gosto disso. Quais são os seus defeitos? Isso. Quais são as suas qualidades? Ficar calado, porque não consegue, não se conhece, não tem uma identidade realmente formada sobre ela. E nós temos tantos valores e nós não reconhecemos isso. Né? Nós deixamos passar. E acaba que nós focamos, às vezes, mais o que as outras pessoas falam da gente do que a gente realmente que nós somos, e principalmente quem nós somos em Deus. Em Cristo Jesus, perfeito. E isso que você está falando tem muito a ver com identidade, né? E você acredita, assim, que existe uma relação entre a falta de identidade em Deus e o adoecimento emocional hoje das mulheres, assim, muitas mulheres que às vezes não sabem realmente quem elas são, e aí tem muito adoecimento, se sentem muito frustradas, às vezes pessoas que você fala uma coisa, ela já sente logo, né? Ela tem tem até um livro que a gente até discutiu na clínica sobre a raiz da rejeição, da Joyce Meyer, não sei se você já viu. Pessoas às vezes muito feridas, que qualquer coisa que uma pessoa fala, ela já se sente logo porque ela não sabe quem é a sua verdadeira identidade. Você acredita que existe uma relação entre essa falta de identidade em Deus e o adoecimento das emoções? Sim, porque se a gente não tem uma identidade sólida, uma identidade formada, nós não vamos ser bons em nada, nós não vamos aprender a ser nada, nós não vamos ter uma identidade certa. Né? Se nós não temos uma identidade sólida na nossa vida espiritual ou na nossa vida pessoal, nós não vamos saber quem nós somos. Sim. E aí gera um adoecimento mental. Sim. Isso aí, porque nós vamos ficar perdidos no mundo. Então, quando nós temos uma identidade firmada em Deus, nós sabemos que tem um propósito. Tem um propósito.
nós sabemos que existe algo para nós ali. E você fala, eu lembrei de um versículo e fala: todas as coisas cooperam Para o bem bem. daqueles que amam a Deus. Então, gente, tudo que acontecer na sua vida, seja um problema, uma depressão, problema no casamento, problema comigo, todas aquelas coisas vão cooperar para o seu bem. No final das contas, Jesus vai te ensinar de alguma forma o que aquilo vai te ensinar para você depois ajudar outras pessoas, né? Tudo tem um propósito de Deus, né? E às vezes, até falando nisso, doutora, muita gente diz assim, mas tu fala isso porque tu não passa por problema. Mas todos nós passamos por problemas. Não existe uma pessoa nessa vida que não tenha um problema. Uns com problemas menores, outros com problemas maiores. Mas todos nós passamos por problemas. Agora, o que nos faz ser diferentes é a forma como passamos pelo problema. Quando você está em Deus, você tem uma forma diferente de passar. É verdade. Você está confiante ali, as coisas podem... A casa pode estar caindo. Nessa época eu via falando, a casa está caindo, meu marido está quebrando tudo lá, mas eu estou dando glória a Deus, estava na igreja em culto. Enquanto ele estava quebrando a casa surtado, eu disse, eu só vou voltar para lá depois que acabar o culto. Deixa ele quebrar a casa. Eu não estou nem aí. Eu estava lá glorificando, adorando a Deus, porque Ele que é a minha força. Ele que é a minha força. Ele que é o meu escudo. É Ele que está comigo em todos os momentos. E Ele que sabe o que eu preciso de verdade. É verdade. Então, às vezes, as pessoas tendem a falar isso, tu fala isso porque tu não tem problema. Todos nós temos. É a forma como nós passamos pelo problema é que faz toda a diferença. A alegria do Senhor é a nossa força, né? Exatamente. Estar no Senhor nos dá... E você falando aqui, eu lembrei de muitas coisas que veio na minha cabeça, e uma das que me veio foi descansar no Senhor. Você mesmo com uma situação tão delicada, tão desafiadora, você estava descansando no Senhor. E isso, gente, tem muita questão assim, de maternidade, né? Que eu sou mãe, e tem muitas coisas que eu quero resolver tudo, mas eu preciso descansar no Senhor. Isso me ensina muito. Você falando aqui me ensinou muito a descansar ainda mais do Senhor. A gente precisa, né? Confiar no Senhor, descansar nele. Jalila, eu queria falar agora um pouquinho sobre a depressão. A depressão, ela tem aumentado muito hoje em dia nas mulheres, né? Muitas mulheres, né, com vários papéis. Então, assim, por que você acha que isso está acontecendo? Está aumentando a depressão? E quais são os sinais iniciais que uma pessoa, que uma mulher pode estar assim assistindo a gente, pode dizer, ela não pode ignorar que pode ser um início de uma depressão? Como é que a gente pode identificar isso, assim? Existem alguns fatores, sobrecarga emocional, pressão social e comparações, e os fatores biológicos, né? A sobrecarga emocional, às vezes a pessoa ela acumula muito sentimento, né? E não fala. Às vezes a pessoa às vezes está muito magoada, ou então está muito estressada, ou então está muito irada, ou está sentindo uma tristeza profunda e não fala e não busca ajuda. Vai acumulando dentro de si, não busca ajuda. E eu sempre falo, uma hora o corpo fala. Quando as emoções não falam, o corpo fala. Né? Então a gente precisa tomar cuidado muito com isso, até porque também hoje nós desempenhamos vários papéis, e isso nos leva realmente a uma sobrecarga, não só física, mas também uma sobrecarga emocional, né? E tem os fatores também da pressão social e da comparação. A rede social, isso vem aqui. Nos ajuda muito a ter ansiedade, nos ajuda muito a ter depressão, porque a gente olha a vida da pessoa e diz, essa pessoa está com uma vida tão boa e eu estou com a minha aqui assim, porque a pessoa não tem uma identidade. Se compara pela falta de identidade. Exatamente, acha sempre que a grama do vizinho é mais verde do que a dele. Né? Então isso também faz muito com que as pessoas adoeçam, porque elas querem muito acreditar no que vem, e esquece de acreditar em si. Em si, na sua identidade. E, doutora Jalila, quando é que uma pessoa com toda essa tristeza, toda essa aguentando, né, acumulando essas coisas, quando é o ponto que ela tem que procurar, assim, eu preciso de um tratamento? Qual é o ponto, assim, que você sugere como médica, como psicóloga da sua área? Qual é um ponto que a pessoa precisa procurar ajuda? Eu sempre falo, quando tudo ou está muito em exagero ou está com muito em falta. Vamos lá. Em exagero, um cansaço exagero. Um cansaço sobrenatural, além do que a pessoa sente, uma fadiga maior, alterações no sono, quando a pessoa já não consegue dormir bem, quando ela acorda muito de madrugada, quando a pessoa não consegue se alimentar mais bem, não tem mais ânimo, não tem mais energia, não consegue se alimentar, falta de sono, alteração de humor também, quando a pessoa está ali alterando muito de humor, e principalmente quando você fazia coisas e hoje você não tem mais prazer em fazer. Né? Então a gente já tem que ali ter um sinal de alerta que tem alguma coisa acontecendo e que precisa de ajuda.
Perfeito. Doutora Jalila, porque hoje em dia muitas mulheres fortes, líderes ou empresários, também podem entrar em depressão. O que você acha? E também aproveite aqui e fala uma coisa que a gente estava conversando aqui nos bastidores, sobre a diferença de solidão e solidez, né, que você falou. Que tem pessoas que têm uma tristeza espiritual, uma depressão clínica. Fale um pouquinho sobre isso. Existe uma diferença de solidão e solitude, né? Solitude é algo que nós precisamos, de fato, ter. Porque é o momento em que nós vamos fazer o nosso autoconhecimento, Sim. nos conhecer. Então, nós precisamos desse momento de solitude, mas nós não precisamos estar em solidão. Solidão é quando realmente aquilo ali está nos prejudicando. Aí ela já não é mais a solitude, ela já é uma solidão. É quando você está buscando algo e você não consegue, é quando você tá sozinho ali, tá sentindo muita falta. Então, a solidão, ela não vai nos ajudar, mas a solitude nos ajuda muito a nos conhecer. Nos conhecer, né? Ter autoconhecimento. Isso. E se estiver junto com a palavra de Deus, melhor ainda, né? Melhor porque a gente vai ainda. ter um aprofundamento muito melhor. Porque ali a solitude é o momento que você tem com você e com Deus. Com Deus, exatamente. Né? Entra no seu quarto, vá lá, faça a sua oração, tenha seu momento com Deus, o seu lugar secreto. E consigo mesmo. Perfeito. Até falando aqui para Jalila, compartilhando antes aqui da nossa conversa, que eu tenho os meus momentos assim com Deus. Eu gosto muito de fazer esporte, atividade física, corrida. É um momento ali que eu tô cuidando do meu corpo, logo da minha saúde, mas é um momento que eu tenho assim de Deus. É o meu momento ali de solitude, que eu começo a refletir, né? Porque nós somos um corpo, alma e espírito. Isso. É muito importante, né, esse momento. Fale um pouquinho sobre essa trilogia, o corpo, alma e espírito. Você deu até uma palestra aqui na clínica pra gente, não foi sobre isso? Foi muito boa. Nós, às vezes, nos preocupamos muito com o físico. E esquecemos que nós temos uma alma e esquecemos que nós temos um espírito. Né? É uma trilogia, corpo, alma e espírito. Nada pode ser tratado a mais. Tudo tem que estar em perfeito equilíbrio. Você não pode só cuidar do seu físico e não cuidar da sua alma nem do seu espírito. Você não pode cuidar só do seu espírito e esquecer o seu corpo e sua alma. Não, está tudo interligado, está tudo em conexão. Então, tudo tem que estar em equilíbrio. Né? Eu sempre trato isso nas sessões. O ser humano ele é um ser integral, corpo, alma e espírito. Ali não é tratado só a alma, não é só os sentimentos e as emoções. Precisa ser tratado como um todo. O físico, as emoções e o espiritual. Perfeito, Jalila. Jalila, hoje muitas mulheres precisam ser perfeitas em tudo. Com essa pressão, afeta muito a saúde mental. Vamos falar agora de um tema também muito interessante, que é o burnout, né? A sobrecarga emocional, o esgotamento feminino, né? A gente, mulher com várias funções, é líder, é médica, é mãe, é filha, então tem muitas funções. E eu estava até falando para ela assim, que às vezes a gente está no dia todo, começa com uma excelente energia durante o dia, ao final do dia você já se doou tanto que você chega esgotado ao final do dia. Qual é a sugestão que você tá, a orientação que você tá para a gente, mulher, tentar se equilibrar durante todo o dia e chegar ao final do dia com menos esgotamento assim, emocional? A primeira coisa é reconhecer que você precisa desacelerar. Né? O que é burnout? É o excesso, é o esgotamento. E no caso da burnout emocional, é o esgotamento emocional. A pessoa já está ali no limite das suas emoções, ela não consegue mais lidar com aquilo ali, então ela já precisa realmente de uma ajuda. Porque ela não está mais conseguindo lidar com aquela situação e isso já prejudica ela. Sim. Então nós tem certa tendência de realmente guardar dentro de nós. Às vezes, não querer falar, não achar querer que dá compartilhar. conta de tudo, né? Exatamente. E hoje nós somos cobradas a dar conta de tudo. Né? A dar uma satisfação para a sociedade, que nós, mulheres, podemos, que nós somos melhores do que os homens. Só que a gente precisa entender que o homem tem o seu papel e a mulher tem o seu papel. Né? Então nós temos que exercer o nosso papel de mulher ali, mulher enquanto esposa, mulher enquanto filha, mulher enquanto mãe, mulher enquanto empresária, mulher enquanto trabalhadeira, em todos os sentidos, em todo lado, né, em todo âmbito, a mulher ela tem um papel, né? Só que ela não pode achar que dá conta de tudo, porque não dá. Pedir ajuda também, né? Tem que pedir ajuda. Nós não somos fortes o tempo todo. Nós, às vezes, não temos um dia bom e tudo bem, não é aquele dia que vai definir a nossa vida. Exatamente. Não é aquele dia que vai definir o propósito. Acabou tudo, vem aqui. Não acabou. Foi só esse dia. Faça outro dia ser melhor do que o dia de hoje. Perfeito. Então, nós temos realmente que reconhecer o momento em que nós precisamos realmente ver que não está dando mais
a condição de caminhar sozinho. Realmente precisa de ajuda ali para lidar com algumas situações que não estão conseguindo ser vistas e não estão conseguindo ser bem trabalhadas dentro de si, né? Perfeito, doutora Jalila. E falando agora sobre um outro tema muito interessante também, que infelizmente tem acontecido muito, sobre o suicídio feminino, né? Uma dor que muitas vezes não é falada. O suicídio entre as mulheres, infelizmente, tem aumentado muito, né? O que geralmente leva uma mulher a pensar em tirar a própria vida? A gente estava até conversando um pouquinho também aqui antes, que a gente falou assim sobre essa questão da depressão, que existe uma depressão já quando é no início e uma mais exagerada que quando já chega realmente no caso de suicídio. Seria já algo mais espiritual? O que você tem para falar um pouquinho sobre isso para a gente, Aline? O suicídio, a pessoa, para chegar nesse ponto, ela está totalmente cega, está totalmente como uma depressão, né? A pessoa ela fica totalmente avessa ao positivo, né? Porque tudo é negativo na vida da pessoa. E às vezes é uma sobrecarga emocional, uma depressão, a solidão, a pessoa se sentir sozinha também, como eu falei, prejudica, né? Sim. A solitude não prejudica, mas a solidão prejudica a pessoa. Violência contra a mulher também, às vezes a dependência da mulher, né, a marido ou a que quer que seja, às vezes pode levar, porque às vezes a pessoa está com uma dor, a mulher ela está com a dor e ela acha que somente o suicídio vai resolver. Sim, ela não consegue essa saída, né? Não consegue sair daquela situação, ela já está totalmente entregue àquilo ali, seja uma depressão, seja um abuso, seja uma violência, e ela acha que somente daquela forma ela vai conseguir realmente resolver, e não vai resolver. Precisa buscar auxílio. Pois é. E você falou uma questão aí do abuso também, né? Hoje em dia, infelizmente, também tem aumentado muito o número de abusos, né? O que você poderia falar aqui para uma mulher que já foi abusada, não só fisicamente, que isso acontece, às vezes até por pessoas da família, mas assim, psicologicamente, assim, o que ela precisa buscar para ela poder resgatar a identidade realmente dela e se libertar desse abuso que ela sofreu há anos atrás? A mulher, ela tem um valor. E aquela situação não vai definir ela. Aquela situação não vai fazer ela acabar com a vida dela. A vida ela vai continuar. Então ela não é aquilo em que ela foi exposta, aquela situação. Houve a situação, mas ela consegue dar a volta por cima. Basta querer. Porque a vida ela vai continuar. E se ela continuar vivendo os anos da vida dela com esse trauma, ela não vai viver, ela vai sobreviver. Ela não vai conseguir realmente ter o ânimo de vida. Ela vai estar sempre acordando com aquela situação na cabeça, dormindo com aquela situação e não tendo uma vida plena, feliz, né? Perfeito. E você falando aí sobre o valor, que me veio uma música, o Espírito Santo falou aqui, aquela música que fala assim: você tem um valor e o Espírito Santo se move em você. Então, mulher, se você estiver escutando, coloca essa música é belíssima, assim, às vezes a gente precisa realmente escutar a voz de Deus, assim, que às vezes diante de tantas situações a gente acha que não tem valor, mas mulher, você tem valor, e essa música vai falar muito ao seu coração, que ela fala justamente sobre isso, que o Espírito Santo está dentro de você, e esse é o seu maior valor, que é a presença de Jesus dentro do seu coração, né? Jalila, quais são os comportamentos que pode indicar que uma mulher já está pensando em suicídio e como nós, assim, amigos, familiares ou igreja, a gente pode identificar que uma mulher já pode estar pensando em suicídio e ajudar alguém de risco? Assim, tem algum telefone, alguma coisa que a gente pode orientar? O que a gente pode fazer uma mulher, algum familiar que esteja passando por essa situação? Nós temos que perceber o comportamento das pessoas. Né? Se a pessoa está agindo de um outro tipo de comportamento, é necessário ter um olhar mais atento para isso. Né? E algumas frases também como, eu não presto, eu não valho nada, vocês vão viver melhor sem mim. Muitas pessoas às vezes escutam essas frases e deixam passar. Né? A família escuta, tu tá doida, tu tá com frescura, não sei o quê. Mas a pessoa fala isso, mas ela não sabe o que a outra pessoa tá passando. Porque o sorriso de uma mulher, às vezes, não quer dizer que ela tá feliz. Ela tá escondendo uma dor que nós não sabemos. Então, nós temos que tomar muito cuidado, né? Nós temos que ter esse olhar empático com as pessoas. Hoje as pessoas elas estão muito fechadas em si. Né? E nós esquecemos muito do amor ao próximo, da empatia. Né? Infelizmente, isso parece que está se acabando. A gente não consegue mais ver uma pessoa... Na verdade, nós não temos mais tempo de
olhar para uma pessoa e dizer, como é que você está? É, Você só olha para a pessoa e diz assim, pega isso aqui para mim. é Mas você não olha para verdade. ele e diz, como é que você está? Você está bem hoje? Né? No seu ambiente de trabalho, na sua família, na igreja, onde quer que você esteja. Né? Nós precisamos olhar mais as pessoas, porque a gente está numa sociedade doentia. Sim, perfeito. Jalile, você falando aqui, eu lembrei exatamente o meu pastor, né? Quando ele me olha, a primeira pergunta que ele faz, como você está, minha filha? É, Então, vamos fazer mais essa pergunta, né? Para o nosso familiar, para uma amiga, como é que você está, né? é, Olhe no olho dela e pergunte, né? Que é, a gente precisa, né? Exercer esse amor, né? O amor de Cristo, né? Amar exatamente. as pessoas, ter empatia pelas pessoas. E qual o papel, né, de cada um nessa situação, né? O papel da igreja, o papel da comunidade, o papel da psicologia, né? O papel da igreja ali é estar orando pela pessoa, né? Orando e Ajudando, amando. Hoje mesmo uma exato, paciente falou isso pra mim. Doutora, eu perguntei, o que você faz com seu marido e tudo? Ela, doutora, orar e amar. Aí até isso. mandei pra Álvaro, orar e amar, né? Pois é, e nós temos que estar intercedendo pela vida das pessoas, né? Ajudando. A igreja é isso, né? A oração e é a ajuda espiritual. O que é a comunidade? São os grupos de apoio, né? São as pessoas em que ela vai ter ali para estar ajudando Apoio. ela. Porém, a gente tem que selecionar, porque nem Sim. todo mundo vai nos ajudar a ficar bem, né? A gente tem que realmente saber quem a gente pode contar e quem a gente não pode. E na parte da psicologia é estar ajudando nesse aspecto emocional mesmo. Perfeito, doutora Jalila. Maravilhoso. Tô adorando, gente. Assim, muito. Eu tô aprendendo demais, assim. Tá sendo, assim, grandioso. Depois eu vou assistir todo o podcast para depois anotar várias coisas, porque eu tenho aprendido demais, viu? Muito obrigada, viu, Jalila? Falando agora um pouquinho sobre fé, né? Já que a gente está falando sobre fé, sobre terapia, sobre cura emocional. Algumas pessoas, doutora Jalila, pensam que quem tem fé não deveria ter depressão. Isso é verdade? Fale um pouquinho sobre essa questão. Na verdade, a fé não nos imuniza a ter um problema, uma situação. E muita gente acha assim, eu vou ser crente que eu não vou ter mais problema. É Eu vou ser verdade. crente que eu vou ter uma vida santa, não vou ter mais nem... A pessoa se engana. Aí eu volto a falar. Nós vamos ter problemas, mas nós vamos saber lidar com eles. Nós não vamos mais nos desesperar como nos Exatamente. desesperávamos antes. Nós não vamos mais fazer certas coisas que nós fazíamos antes. Hoje é diferente, porque hoje a Sim. gente tem uma nova visão. Temos a armadura de Deus, né? Temos a Exatamente. palavra de Deus. A gente se, né? Então, assim, a fé não vai nos imunizar a passar por problemas, ela vai nos ajudar. A passar pelo problema de uma maneira Passar pela diferente, dor. mais Exato, fortalecida, exatamente. exatamente. E na própria Bíblia, a gente tem exemplos de pessoas de Sim, fé que passaram por isso. exatamente. Assim, a pessoa que eu mais tenho referência é Jó. Jó, exatamente. Passou por tudo, mas em nenhum momento ali ele falou, ele negou Jesus, ele deixou de ter a fé nele. Ele continuou. O Né? apóstolo Paulo também, né, passou por várias provações, Isso. mas ele não desistiu de evangelizar, de falar do amor de Deus das pessoas. Então, assim, são exemplos, né? É. E, Jalila, como a psicologia e a fé cristã podem caminhar juntas na cura emocional, assim, dos pacientes? Assim, você usa no seu dia a dia? Como é, assim, o seu dia a dia no seu trabalho? Você recebe uma pessoa? Como é que você faz, assim, o tratamento, a terapia? Como é que você conduz, assim, no seu dia a dia? Fala um pouquinho do seu dia a dia pra gente. A fé, ela não pode ser trabalhada de forma separada, ela tem que estar junto com a psicologia. Por quê? Porque a fé vai fortalecer o espírito. E a psicologia vai estar fortalecendo ali os sentimentos e as emoções, que é a A alma, alma. que é a nossa alma. Né? Então, Sim. elas não podem estar separadas. Eu não posso, como eu falei, eu não posso só cuidar da minha alma, só dos meus sentimentos e emoções, se eu não estou cuidando do meu espírito, se eu não estou cuidando do meu corpo, no sentido de ter uma alimentação boa, de fazer uma atividade Perfeito. física, de estar bebendo água, como às vezes a gente esquece de beber água, mas a Sim. água é primordial na nossa vida. Então, isso realmente é um conjunto. Tem que dar É um tudo conjunto, tem junto, que estar alinhado, né? tudo em conjunto. E isso eu falo muito nas terapias. Eu trato as três situações, porque nós somos um ser tríade. Então nós temos que cuidar das das três coisas que Deus colocou em nossa vida. Né? Porque nós vamos ser negligentes se a gente cuidar só da alma e não cuidar do nosso espírito. Sim. Nós vamos ser negligentes. Deus nos deu as três coisas. Perfeito. Então nós precisamos cuidar das três. Perfeito, Jalila. E, doutora Jalila, qual o papel da oração
da comunidade e da terapia na restauração emocional. Você já orou por algum paciente seu, assim, no dia a dia, assim? Como é que fala um pouquinho, assim? Hoje mesmo, eu cheguei aqui na clínica, foi uma bênção hoje, assim. Senti de Deus, assim, de orar por um paciente, orei. E aí, logo depois, quando esse paciente saiu, que eu senti vontade, eu sempre pergunto, eu posso fazer uma oração por você? Aí ele pode, doutor, eu orei. Um paciente que estava passando por vícios, chegou com a pressão super alta hoje aqui na clínica, e eu senti ele muito nervoso, eu senti. Tive discernimento, eu orei por ele. E aí, logo, olha como as coisas de Deus são maravilhosas. Logo depois que esse paciente sai, chega uma outra paciente minha, que ela tinha operado comigo pterígio, já ela, doutora, eu vim aqui só porque eu quero que a senhora ore por mim, porque eu estou passando por um problema. E logo depois, um paciente me pediu a oração. Então, você ora pelos pacientes, você acha que o papel da oração é fundamental, assim? A oração, na verdade, fortalece. Fortalece. Né? Às vezes ela, poder, né? Ela nos dá uma força que nós nem sabemos que nós temos. Né? Ela ativa a nossa fé, né? A nossa esperança. Exatamente. Então, assim, a oração realmente ela fortalece a pessoa, né? Naqueles momentos que eu já recebi vários pacientes, assim, na situação assim de se jogar, chorar e não saber mais o que fazer, né? Teve uma situação de um paciente que ele estava sendo muito a pessoa estava sendo muito maltratada dentro de casa e ela disse que não aguentava mais, que ela não conseguia sair da situação e que ela também não sabia o que fazer. E ela pediu oração. Ela pediu, me ajuda, me ajuda. Então, bom também que as pessoas tenham esse reconhecimento, que precisam. Que precisam de ajuda. Exato, que não é só estar ali cuidando só das emoções, existe muito mais além das emoções a serem cuidadas também. Então, assim, a oração, ela fortalece, né? A comunidade, ela apoia e a terapia, ela reorganiza as emoções da pessoa. Perfeito, excelente, maravilha. Stalila, aproveitando que você está falando de oração e tudo, agora uma pergunta, assim, pessoal. Você tem, assim, alguma rotina de oração, de leitura da palavra, o seu devocional? Como é que você, assim, se organiza, assim, no seu dia? Você, pessoalmente, assim, Jalila, como é que é a sua rotina espiritual? Eu sempre acordo já dando bom dia para Deus. Bom dia, Deus. Bom dia, Jesus. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Até um livro. Bom dia, Espírito Santo. De Benihim. Maravilhoso. Porque eu sou muito grata por ter acordado. É a minha oração diária quando eu vou para o trabalho. Eu oro Efésios 6, né? E faço uma oração de gratidão a Ele também. Porque ali Deus me fez acordar. Deus me deu uma oportunidade de reescrever mais uma página da minha história. E de ser usada por Ele também. Enquanto várias pessoas durante a madrugada morreram. Ou de assalto, ou de acidente, ou de saúde. Deus me fez acordar. Então, eu oro muito isso de manhã, agradeço a Ele. E aí, durante o trabalho, falo com Ele de vez em quando, Deus te amo e tal, pariri, parará, me ajuda aqui e tal. E aí, quando é à noite, eu faço meu devocional com Ele. Eu gosto de fazer à noite. Eu gosto de falar com Ele de manhã. Sim. E eu gosto que Ele fale comigo de noite. À noite. Aí você lê a Bíblia, tem um momento. Leio a Bíblia, leio o devocional da Bíblia do dia também. Perfeito. Eu gosto. E às vezes eu encaminho também para algumas pessoas que Deus toca. Até essa semana eu li o devocional e passei para um grupo que eu tenho de amigas. Uma é cristã, uma desviada e outra católica, espírita. E só tem nós nesse grupo. E aí eu mandei para ela. E ela falou, amiga, tu foi enviada por Deus nesse exato momento. Eu estava precisando exatamente de ouvir essas palavras. Olha só. E eu nem sabia. Deus só falou, manda no grupo. Mas eu não sabia o que era. E Deus, quando Ele quer fazer, Ele faz. Perfeito. É de Deus, né? Assim, Deus. Deus purinho, ali. Exatamente. E assim, você tem um hábito, assim, de fazer jejum espiritual, esses momentos. Sim. E você falou que foi no monte, né? Você tem esses hábitos, assim, no seu dia a dia? Eu faço jejum todos os meses. Eu vou abrir aqui, né? Eu faço, nos 7 primeiros dias do mês, eu faço jejum. Entregando o mês a Deus. Sim. Mesmo, deixando que Deus tenha o comando e o controle daquele mês e que seja feita a vontade dele, né? O jejum, ele nos fortalece muito, porque ele mata a nossa carne. A gente fica sensível, né, ao Espírito Santo, né? E aí ele vai nos fortalecer cada vez mais. Então, é muito bom que a gente faça. Faz bem para o corpo e faz bem para a alma e faz bem para o espírito também. Os três, o corpo, a alma e o espírito. Perfeito, eu também tenho esse hábito, viu, Jalila, de fazer jejum assim. Gente, Jesus fala comigo nos meus jejuns. Fala comigo, às vezes, gente, um paciente. Às vezes, eu atendendo o paciente, o Espírito Santo usa um paciente para falar comigo. Quando eu estou em jejum, assim, oração. E uma coisa que eu tenho, assim, estou tendo esse hábito agora de fazer mais também, Jalila,
fazer uma oração de intercessão na minha cabeça mesmo, Sim. assim. Mas eu chego no ambiente, chego no lugar, eu começo a orar, Senhor, Espírito Santo de Deus, esteja aqui neste lugar. Sim. Quando eu vou visitar, às vezes, algum lugar novo. Então, assim, eu estou o tempo todo intercedendo, o tempo todo orando. E uma coisa também, que eu não sei se você faz, mas compartilhar aqui com as meninas que estão assistindo, que eu faço muito, é louvar muito. Gente, eu louvo muito, assim, o tempo todo eu tô louvando. Gente, vocês entraram no meu carro, é louvor o tempo todo. Na minha casa eu chego, a gente atende muitos pacientes, são muitas energias, né? Então, assim, gente, eu tô trazendo o tempo todo a presença do Espírito Santo, louvo o tempo todo. Eu corro louvando, assim, eu tô lá correndo lá na litorânea e tudo, e com o meu fonezinho aqui, pode ter certeza que ali tá um louvor, uma pregação. Então, chamando a presença, é justamente o que você faz, né? Bom dia, Espírito Santo, chamando a presença do Espírito Santo de Deus, e isso vai fortalecendo, né? Sua fé. Eu ia falar isso agora. O louvor, ele fortalece muito. Eu lembro que nessa época em que eu sofri bastante pela situação que eu passei, eu ouvia muito louvor. Eu estava jogada no chão, e aí eu estava orando, estava chorando, e Deus falava para mim, bota tal música. Sim. E eu colocava. E aquilo ali me fortalecia a continuar. Perfeito. E uma outra dica que eu vou dar para vocês, como eu faço, né? Eu escuto louvor e eu vou falando louvor e eu tô trazendo aquela palavra para minha vida. Então, tudo que aquele louvor ali é uma profetização que eu faço na minha vida. Eu tô louvando, tipo aquela mulher música, eu falei, você tem valor. Então, assim, façam isso, mulheres, assim, que estão escutando, assim, louvem ao Senhor e tragam aquela palavra pro seu coração. Peça a presença do Espírito Santo de Deus, que eu tenho certeza que vocês vão ser mais ainda abençoadas, né? Perfeito, Jalila. Já agora ficar finalizando aqui, chegando já para os finalmente, tá? Aproveitar você aqui, mulher que está nos assistindo, acompanha a gente, inscreve nesse canal, tá bom? Segue a gente aqui nesse canal, compartilha, envia esse podcast abençoado para outras mulheres, mulheres de Deus, mulheres que precisam escutar essa palavra, que tem sido abençoada, né? Para finalizar, Jalila, fale um pouquinho, o que você diria hoje para uma mulher que está aí nos assistindo, nos escutando, que está sentindo um vazio, está sentindo-se cansada ou sem vontade de viver? Qual é o primeiro passo que essa mulher tem que fazer para sair desse lugar de escuridão emocional? O que você falaria? O primeiro passo é ela lembrar que aquilo ali não vai definir ela, né? A nossa fraqueza não nos define, a nossa tristeza não nos define, o nosso desânimo não nos define. Nós somos muito mais do que isso. Não é porque hoje o dia foi ruim que o resto da vida vai ser, que amanhã vai ser. Não é porque eu estou passando uma situação que essa situação vai definir toda a minha vida, acabou minha vida. Não é assim. Nós somos muito mais do que isso. E eu sempre falo que nas terapias, eu falo para meus pacientes, olha, tem solução para tudo, só não tem para a morte. No dia que Deus disser, olha, hoje é o dia, esse vai ser o dia e não tem para onde você correr. Mas, não sendo isso, existe solução para tudo. Às vezes a gente quer a solução rápida. No nosso tempo, né? E não é, às vezes, no nosso tempo, é no tempo de Deus. Nós temos que saber esperar. Nós temos que aprender a passar pelo processo, que não é fácil. Nunca foi fácil. Se fosse fácil, nós não íamos aprender nada. Sim. Né? Então, tem que realmente ser difícil para que a gente possa aprender e tirar uma lição daquilo ali. Amadureça, né? Aprendizado. Exatamente. Então, assim, se você, mulher, está passando por uma situação, não passe sozinha. Nós temos que realmente pedir ajuda. Nós temos que reconhecer que nós estamos passando, que nós temos alguma situação e que nós precisamos de ajuda. Se a gente não consegue lidar sozinha, nós precisamos de ajuda. Nós precisamos buscar ajuda, em primeiro lugar, em Deus, né? E em segundo lugar, aos profissionais, à família, a quem quer que seja, mas não passe por nada sozinho. O hoje não vai definir o teu amanhã, nem vai definir o teu futuro. As situações que nós passamos, às vezes a gente, na verdade, a gente potencializa muito, às vezes, certas situações. Tem isso, né? Pessoas muito feridas, né? Às vezes potencializam muito. Pois é, às vezes a gente acha que é isso aqui, que é esse copo cheio, e na verdade é isso aqui. Né? Nós potencializamos muito, às vezes, certas situações por não saber lidar, talvez, por aquela situação. Então, nós realmente precisamos buscar ajuda. E se matar não vai resolver, se drogar não vai resolver, beber, passar a noite em festa não vai resolver. Exatamente. Nós temos que realmente buscar as nossas soluções de forma racional. E não impulsiva, não levada por conselhos que não vai nos ajudar, que não vai nos edificar, vai nos fazer afundar mais. Porque se a gente for falar sobre festas, sobre bebedeiras, ela vai nos ajudar naquele momento ali.
Mas depois vai passar. A pessoa pode encher a cara, ela vai encher a cara, mas vai ter um outro dia. Isso, ela vai esquecer ali, naquele momento que ela está bebendo, porque a pessoa perde o reflexo. Então, a bebida, ela tem um componente que ela faz a pessoa ficar ativa, alegre. Então, esquece realmente de toda a situação. Mas dali vai passar, a pessoa vai dormir, vai acordar. No outro dia, o problema vai estar lá. E aí, a cerveja não resolveu. Então, a gente tem que saber resolver todos os nossos problemas, todas as nossas situações de forma racional. Em primeiro lugar, buscando a ajuda de Deus. E, em segundo lugar, buscando a ajuda de profissionais e de pessoas que possam nos ajudar. Perfeito. E você falando aqui, eu lembrei, toda vez de manhã eu dou entrevista, né, na rádio, e aí voltando de casa eu tava até com o Gabriel, e aí eu vi cedinho da manhã, 7 horas da manhã, um rapaz assim no carro dirigindo, fumando, assim, agoniado. Gente, na hora que eu vi aquele rapaz ali, eu falei assim, gente, eu senti assim uma misericórdia tão grande dele assim, que é justamente isso aí, às vezes a pessoa procura no cigarro, procura na bebida, uma fuga de um vazio tão grande que ela tem no coração, achando que aquilo vai resolver. E esquece de apontar para o principal alvo, que é Jesus, tá? Então, assim, gente, se vocês estiverem escutando, procure, né? Busque uma igreja, um pastor, uma pessoa que você conheça. Já é um começo. Depois busque ajuda profissional. Aqui a doutora Jalila está à disposição, aqui psicóloga, tá? Então, assim, peça ajuda. Isso é muito importante, viu? Reconheça que você precisa de ajuda e não resolva seus problemas de maneira errada, que só vai piorar o problema, tá certo? E, doutora Jalila, já para finalizar, eu gostaria que você deixasse aqui uma mensagem de fé, de amor, de esperança, que você gostaria aqui de deixar para as mulheres que estão nos ouvindo. Antes de deixar essa mensagem, compartilhe seu Instagram para as mulheres aqui que estão assistindo, lhe seguir, se precisar da sua ajuda, vir um pouquinho atrás de você. Então, deixa essa mensagem aqui para as mulheres. Então, nós estamos no mês, né, dedicado às mulheres, né, um mês em que a gente tem um olhar mais voltado para a mulher, né? Nós no dia a dia a gente às vezes esquece de se cuidar, né? A gente cuida de tanta coisa, a gente cuida do trabalho, cuida da família, cuida do emprego, cuida de tanta coisa e às vezes esquecemos de nos olhar, né? Às vezes esquecemos de nos cuidar. Então, assim, a mensagem que eu deixo é que você se cuide, você tenha esse autocuidado, você se reconheça com uma identidade em Deus, né? A sua vida vale, sua história de vida vale, não foi uma situação que vai te definir para o resto da tua vida. Se você passa por alguma situação, busque ajuda. Como eu falei, tem solução para tudo, só não tem para a morte. Sim. Então, mas para que a gente tenha essa solução, nós precisamos buscar essa solução. Né? Então, que você busque realmente ajuda de pessoas, de profissionais. Meu Instagram é psi.jalilabastos e eu estou aqui à disposição para estar com você nessa jornada. Amém, glória a Deus. Então, mulher, eu gostaria de deixar aqui uma mensagem final para você, mulher. Talvez você esteja passando por este momento, né, de alguma tristeza, de alguma angústia, e eu queria deixar uma mensagem para você, dizer que você não está sozinha, tá? Como diz Salmo 34:18, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Então, primeiramente, mulher, você tem Jesus. Jesus, aponte para Cristo. Gente, Jesus, ele cura, ele salva, ele liberta. Então, procure Jesus, busque Jesus de todo o seu coração. Depois busque profissionais, como a doutora Jalila aqui já colocou à disposição. Procure pessoas, ambientes, pessoas de Deus, assim, que possam te ajudar por esse problema, que eu tenho certeza que você vai passar. Como a doutora Jalila falou, isso é só um processo. Vai passar. E tudo vai dar certo no final, em nome de Jesus. Como eu costumo falar aos pacientes, tá? E antes de finalizar, eu gostaria primeiramente de te agradecer, Jalila. Muito obrigado. Olha, você falou muito comigo. Teve alguns momentos, assim, que você foi o próprio Espírito Santo falando comigo, viu? Amém. Muito obrigado, viu? Adorei. Aprendi muito com você, tá? Antes de finalizar, eu gostaria de fazer uma oração. Amém. Tá certo? E vamos orar. Meu Senhor e meu Deus, muito obrigado, Senhor, por este momento, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela vida da Jalila, Senhor, essa mulher de Deus, Senhor, que falou muito comigo, Senhor, falou ao meu coração. E eu espero que tenha falado, Senhor, com várias mulheres que estão aqui nos escutando, Senhor. Que esse podcast possa ter entrado ao coração delas, Senhor. Se elas estiverem passando por qualquer angústia, Senhor, que elas procurem a sua ajuda primeiramente, depois a ajuda de profissionais, Senhor, para que ela possa se recuperar em nome de Jesus desses problemas.
É o que eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, Senhor. Eu te apresento também, Senhor, a vida da doutora Raiza, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa sempre, Deus, abençoá-la, para que ela seja, Senhor, esta mulher, Deus, levantada por Ti, Pai, para levar, Senhor, a Tua palavra a mulheres, Senhor, as pessoas que o Senhor tem enviado a ela, Senhor, na clínica, Pai, para que ela possa cuidar, não só, Senhor, da saúde física, mas também, Deus, da saúde espiritual delas, Pai. Continua a usá-la, capacitá-la, Senhor, para cumprir o Teu chamado, Senhor, que está sobre a vida dela. Senhor, abençoa a sua vida, sua profissão, sua família, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Como eu diz meus pacientes, palmas para Jesus. Gente, gente, comenta aqui embaixo. Olha, eu fiquei até emocionada, fiquei até. Então, comenta aqui embaixo, tá? Deixa sua pergunta, sua dúvida. Qualquer coisa que você precisar também, pode me adicionar no meu Instagram, doutora Raiza. É só botar lá DRA, Raiza Ellen. Tem o da clínica também, Olhar Saúde. Tem o da doutora Jalila, tá? Foi um prazer ter vocês nesse episódio, abençoado. Olha, nós começamos com chave de ouro, viu? Foi uma bênção, viu? Muito obrigada, Jalila. Eu que agradeço. Um beijo, meninas. Fiquem com Jesus e até o próximo episódio. Amém.